Glórias a Deus. Você está feliz? Um feliz meio xoxo. Você está feliz? Aí, um feliz vivo, né? Um feliz quente de coração, embora a temperatura tenha andado baixa aí nesses dias, né? O nosso coração está quente com a presença do Senhor, amém? Glórias a Deus. Olha para o seu irmão que está do lado aí e fala, fica feliz, irmão. Deus é mais. Amém? Agora abre a palavra de Deus aí lá em 2 Coríntios. Leremos 2 Coríntios 10, os versos 10, 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Amém? Feliz mais uma vez estar na casa do Senhor, mais uma oportunidade de trazer algo ao coração da igreja que o Senhor falou, o meu coração. Espero que isso gere fé, gere vida, gere disposição de mudança em nós. Amém? Toda vez que nós nos submetemos à palavra do Senhor, nós temos que ser um pouco mais transformados. Esse é o grande propósito, gerar fé em nós e nos transformar para que nós possamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Você crê? Então vamos lá, partiu? Está assim, ó. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Até aí, vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por mais essa reunião, obrigado, Senhor, porque eu creio que a sua presença é real neste lugar e o Senhor está aqui no nosso meio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor falará tremendamente a nós aqui hoje. Por isso, Senhor, eu te peço que nós possamos fluir na sua presença, que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Eu, junto com meus irmãos, Pai, quero nos colocar aqui, Senhor, ao dispor para te ouvir, somente para te ouvir, e deixar que o Senhor nos mude, Pai, que o Senhor nos transforme com o poder da tua palavra. Você crê? Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido, querida, igreja do Senhor. Eu venho falar de um assunto que não é novo. É um assunto do qual muito se fala, porque é um assunto que é relativamente fácil de ser falado sobre ele, mas é difícil de ser praticado no nosso dia a dia. É um assunto que, quem sabe, a gente tem até alguma facilidade de estudar, de obter alguma direção da parte de Deus, mas eu creio que ainda há mais da parte do Senhor a ser revelado ao nosso espírito. E eu acredito que é exatamente por isso que o Senhor nos dá essa oportunidade hoje, para falarmos aqui sobre perdão. Certamente você já percebeu, amém? O texto que serve de base para essa mensagem, entrega de cara que nós estamos falando aqui do perdão, mais precisamente o libertador poder do perdão. Pois muitos de nós temos vivido fora daquilo que Deus idealizou para os seus filhos, e o que foi ensinado pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém? Quem é irmão de Jesus aqui? Jesus é o nosso irmão mais velho, amém? Ele veio primeiro. E ele nos ensinou grandemente na sua palavra, grandemente nos evangelhos acerca do perdão. E o fato é que o excesso de convivência, o excesso de estarmos juntos na vida em todos os níveis, acaba gerando a necessidade de algum ajuste, algum freio de arrumação, acaba gerando a necessidade de que em alguns momentos as arestas precisem ser aparadas. Os problemas precisem ser postos na mesa para serem resolvidos. Porque, como diz um diretor que trabalhou comigo há algum tempo, problema é igual unha, se a gente não cortar, ele cresce. Amém? Então, dentro da solução dos problemas, nós precisamos tratar desse assunto chamado perdão. Desentendimentos constantes, desrespeito mútuo, quem sabe, e o extremo da distância dos relacionamentos em virtude da falta de perdão em geral, estão se tornando comuns, muito mais do que a gente possa imaginar no nosso dia a dia. A falta de liberar perdão, a falta de pedir perdão, tem gerado um distanciamento entre o povo de Deus, e focando basicamente no povo de Deus, que é o povo que conhece a verdade libertadora da palavra do Senhor, vem gerando no meio do povo de Deus conflitos que fazem um distanciamento no corpo, onde quer que nós estejamos, seja nos nossos lares, seja nos nossos trabalhos, seja no lugar onde nós estivermos, entre marido e esposa,
entre filhos e pais, pais e filhos, dentro das igrejas, fazendo que possamos ter como resultado problemas muito maiores, os quais certamente nós precisamos estar atentos para evitar. Problemas que nós precisamos ficar alertas para que eles não venham crescer no nosso meio. Amém? Porque, afinal de contas, qual de nós gosta de viver com uma nuvem de desavença sobre a nossa cabeça? Certamente ninguém. Quem é que gosta de viver sabendo que há algo em nós que não está muito bem resolvido com outra pessoa? Além disso tudo, de ruim que eu listei, que o problema da falta de perdão pode gerar, ainda há a questão do mau testemunho ou do testemunho para aquele que é ou se diz cristão. E isso acaba gerando um rebote na vida espiritual, acaba tocando na nossa vida espiritual e nos prejudica em tudo, em virtude do distanciamento que é gerado, sobretudo e principalmente pela prática saudável do perdão nas nossas vidas. Verificamos que no texto base dessa mensagem, o apóstolo Paulo está tratando de um caso específico de perdão para um pecador. Está falando especificamente de um homem que gerava tristeza à comunidade como um todo. E exatamente na porção da palavra, há algo muito importante que eu gostaria de dar foco nesta noite. Quando está posto que a falta de perdão gera vantagem para Satanás. Isto é, dá para o inimigo das nossas almas a legalidade que o alimenta. Dá para o inimigo das nossas almas o poder de atuação que ele fica esperando. Satanás vive de restos, querido. Satanás vive de esperar algum vacilo da nossa parte em alguma área que o alimente. E quem sabe eu e você, nessa noite, tenhamos algo a ser ajustado nesse sentido para simplesmente não permitir que ele se alimente ao nosso redor. Sabemos que o plano dele é mais do que manjado. O plano dele já foi denunciado por Jesus em João 10:10, dizendo que o plano dele é tão somente roubar, matar e destruir. Nós já sabemos qual é o plano dele, a carta dele já está mais do que revelada, se fosse um jogo chamado War. Quem já jogou War? Se nós estivéssemos jogando War, o objetivo dele, ao virarmos a carta, já estaria lá, matar, roubar e destruir. Então isso para nós não é novidade. Se nós formos verificar desde a criação, o inimigo das nossas almas tem posto o seu velho plano em ação, se valendo de algo muito sutil, mas que se torna muito eficiente à medida que nós vamos dando abertura, na medida que nós vamos dando caminho para ele. E ele usa isso fortemente contra nós que somos cristãos. E se nós não estivermos com o nosso entendimento aguçado, se nós não estivermos muito linkados no Wi-Fi do Espírito Santo, a gente entra nessa de com força, que é as sutilezas que ele coloca através de algo conhecido como engano. Muitas vezes a questão do perdão fica agarrada, a questão do liberar ou receber perdão fica agarrada em algo chamado engano. E esse engano, ele vai sendo colocado em nós de tal ponto que a gente começa a avaliar se libera ou se não libera perdão, se pede ou se não pede perdão. E notem que o enorme engano que é usado contra a prática saudável do perdão é o tal do merecimento e o tal do nosso senso próprio de justiça. Todas as vezes que nós nos pegamos avaliando a respeito do perdão, nós começamos a internalizar se a pessoa merece ou não ser perdoada, sim ou não. Se é justo ou não que ela seja perdoada, sim ou não. Tudo isso baseado na lógica humana de ser justo ou não ser justo, de ser merecido ou não ser merecido, que acaba condicionando a liberação do perdão. Mas a palavra em nenhum momento diz perdoe-se. Em nenhum momento a palavra diz perdoe-se, faça-se. Não. A palavra diz para que nós perdoemos e ponto final. Então, a gente fica agarrado com esse senso humano e vai condicionando a este liberar de perdão. E nós precisamos perdoar, independentemente do merecimento, exatamente como Ele, como o Senhor, faz conosco sempre. Exatamente da forma como Ele faz conosco, quando se deu para morrer na cruz em nosso lugar. E certamente quando Ele fez esse ato de extrema bondade,
de extrema graça para conosco, ele não avaliou se nós merecíamos ou não. A palavra de Deus diz, em Efésios 2, de 4 até 8, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, mostrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então fica claro para nós que não havia em nós nenhum merecimento, mas simplesmente Ele se deu, Ele verteu o seu sangue, por muito nos amar, e assim nos perdoou. Além da graça salvadora liberada sobre nós, por intermédio de Cristo Jesus, Ele também veio para nos dar exemplos, deixar para nós exemplos saudáveis de vida, tendo iniciado pelos seus discípulos que andaram junto com Ele durante o seu ministério. E até esses exemplos que foram dados através dos discípulos se espalhar mundo afora. Como diz, na Judeia, Samaria, indo até os confins da terra e chegando até nós, amém? Porque, graças a Deus, graças ao trabalho de Jesus nos seus discípulos, a palavra do Senhor, ela foi prosperada, ela cresceu, a palavra do Senhor foi disseminada até chegar a mim, até chegar a cada um de nós. Tanto que Ele mesmo disse, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. João 13,15. Isso vale para mim e vale para cada um de nós. O exemplo de Jesus é para que nós façamos como Ele nos fez. Quanto à necessidade da prática constante e quanto mais do perdão, alguns princípios fundamentais precisam ser lembrados. Como Deus nunca será engrandecido, nem na minha vida, nem na sua, dentro da falta de perdão. O fato de eu decidir não perdoar, não engrandece a Deus de maneira nenhuma. Se eu vivo para engrandecer a Deus através da minha vida, está aí uma coisa que a gente faz, que simplesmente não gera o engrandecimento do nome de Deus. O ofendido não lucra nada por não perdoar. Se você foi o ofendido da história e decide não perdoar, você não está lucrando rigorosamente nada por não liberar perdão. Que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. Até mesmo quem ofende se coloca numa prisão. Que o único que lucra com isso, quem é? É o inimigo das nossas almas, é o diabo. Por isso ele passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida, a chaga do ressentimento. Mas, de que forma mesmo essa vantagem é dada ao inimigo quando a gente se nega a seguir o exemplo dado por Jesus? Como é que isso acontece? Vejamos. Primeiro, quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não se coloca na condição de perdoador não pode ser perdoado. Porque, como nós já sabemos, o perdão ou a falta dele faz total diferença na vida de alguém. A reconciliação no nível horizontal, no nível em que nós estamos aqui, determina se no nível vertical nós estaremos aptos a receber também o perdão de Deus. E se esse perdão vai permanecer na nossa vida ou não. Porque a palavra de Deus é clara quanto ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Porque foi o Senhor Jesus quem disse isso em Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, note aí que há uma condição não para que nós perdoemos, amém? Há uma condição que nós precisamos perdoar para recebermos também, no nível vertical, o perdão da parte de Deus.
Tanto que isso é verdade que em várias vezes, muitos de nós já orou algo mais ou menos desse tipo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sim ou não? Agora, dê um pouco mais de foco na parte que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como, vou repetir, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Portanto, se nós orarmos desta forma, estamos dizendo para Deus que, da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu, eu também quero receber o perdão dele. Ora, se eu não perdoo meu irmãozinho, querido, eu estou dizendo para Deus: me perdoa da mesma forma, ou não perdoa. E a nossa palavra tem poder, sim ou não? Deus está com o ouvido atento para ouvir aquilo que nós falamos. Ele está atento para ouvir as nossas orações. E é exatamente isso que nós pedimos quando nós oramos dessa maneira. O Pai Nosso também deve agir conosco da mesma forma como nós oramos. Mas vejam que, se nós não estamos debaixo do guarda-chuva do perdão do Senhor, nós estamos expostos às investidas malignas de Satanás. Se eu não estou debaixo do perdão do Senhor, eu estou desprotegido. Eu estou desprovido desse cuidado do Senhor, exposto às investidas do inimigo contra as nossas vidas. E é exatamente aí que ele ganha a tal da vantagem. É exatamente aí que ele encontra a porta aberta para nos ofender. Deus tem nos dado o seu perdão de graça, sem que nós merecêssemos isso, e espera que nós usemos o mesmo espírito misericordioso para com todo aquele que nos ofende. É exatamente dessa forma que o Senhor espera que eu e que cada um de nós façamos nessa vida. Com a mesma graça, da mesma forma que nós recebemos isso da parte dele, ele espera que nós façamos também. Se fluirmos com o Pai Celestial no mesmo Espírito perdoador, nós permaneceremos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Entretanto, se nos negamos a perdoar, nós interrompemos esse fluir do perdão de Deus, da graça maravilhosa de Deus na nossa vida, e a nossa conciliação na vertical é interrompida, é paralisada pela ausência da mesma graça no plano horizontal. É algo para que nós pensemos, é algo para que nós avaliemos nas nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo está aqui, trazendo às nossas lembranças tudo que nós precisamos tratar e deixar neste lugar, nessa noite. Você crê? Amém? Repita isso. A falta de perdão na terra compromete o fluir do perdão no céu. Diretamente desta maneira. A segunda forma, a falta de perdão se torna uma prisão. Na parábola contada em Mateus 18, Jesus está falando sobre um homem que estava devendo ao seu senhor. E ele, quando foi cobrado pelo seu senhor, pediu clemência. Tem misericórdia de mim e perdoa a minha dívida. Tem misericórdia de mim e eu lhe pagarei um dia. Tem misericórdia de mim, me perdoa, me libera do pagamento dessa dívida. E assim foi com aquele homem. Só que, após ter sido liberado da sua dívida, aquele homem saiu e encontrou um outro homem que também o devia. E aí, a palavra diz que ele pegou o homem, enforcando o homem, cobrava a sua dívida de maneira forte, fazendo exatamente o contrário do que ele acabara recebendo de perdão. E a palavra diz, nos versos seguintes, em Mateus 18, 34 e 35, assim: irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. A falta de perdoar, além de prender aquele homem,
fez com que ele fosse entregue aos verdugos, fosse entregue aos torturadores. A falta de perdão faz com que aconteça exatamente com as nossas vidas. E a vida comum nos mostra que Jesus falou em figura nessa parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. A vida de quem não perdoa é torturada, abre uma porta para que demônios amarrem a vida daqueles que retêm o perdão. E torturas são aplicadas das mais diversas. Se você observar como angústia, depressão, enfermidades, debilidades físicas, pessoas sentem dores e cansam de ir ao médico e quase que os revira de ponta cabeça e não encontra nada. E depois de tanto examinar e não encontrar nada, é o momento em que o médico vira e fala: você não estaria passando por nenhuma contrariedade? Você anda meio estressado? Sim ou não? Mas no fundo, essa questão está no perdão, está retido nos corações dessas pessoas. Mas muita gente tem sofrido por simplesmente deixar de liberar perdão. E, se tivesse identificado a causa das suas dores antes, certamente não estariam mais vivendo dessa forma nos dias atuais. Se tivesse examinado seus corações como uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje, certamente muitas das suas dores deixariam de ser sentidas. Tanto que é muito verdade quando se diz que o ressentimento é como se nós tomássemos veneno esperando que o outro morra. Isso fala que quando eu tomo veneno esperando que o outro morra e comparando a falta de perdão, é exatamente isso. Quando eu não libero o perdão, eu amarro a vida daquela pessoa comigo e digo: não te perdoo, espero que você morra. Eu não te perdoo, não quero te ver pintado na minha frente. Eu não te perdoo, aquilo que você fez comigo, simplesmente não tem perdão. Mas a falta de perdão gera dano muito maior naquele que retém o perdão, naquele que se achou ferido, do que naquele que feriu. E é daí que a pessoa que está ofendida e não perdoa, abre uma enorme ferida no seu coração que tem um nome conhecido como mágoa. É no momento que eu e você não liberamos perdão, nós abrimos uma chaga no nosso coração chamada mágoa, e ela fica ali, e não sara nunca. Enquanto nós ficamos ali acalentando a falta de perdão nos nossos corações, aquela chaga está aberta e não sara nunca, e endurece os músculos do nosso coração, tornando-os como pedras. Isso vai roubando a nossa alegria de viver, vai roubando a nossa disposição, até mesmo em louvar o Senhor. Vai endurecendo as nossas articulações. Quem nunca viu uma pessoa que anda encurvada? Já aconteceu uma situação lá na Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, onde eu congregava em Bom Sucesso. Tem uma vez que o pastor Lucinho Barreto estava pregando lá, ainda era o início do ministério dele, e entrou uma senhora na igreja, sentou ao meu lado no banco, e o pastor começou a pregar e estava falando exatamente sobre perdão, e aquela senhora entrou bastante encurvada, com um olhar muito triste, e durante a ministração, depois da palavra pregada, e todos ficamos de pé, nos demos as mãos, e o pastor pediu que a gente começasse a interceder um pelo outro, e aquela mulher começou a chorar de uma maneira tão grande, né, dores, né, a gente percebia que ela estava sentindo dores na alma, e teve um momento que ela caiu, né, e eu ali, novo na fé, né, fiquei assustado, eu vou manifestar aqui do meu lado, meu Deus, né, tentei segurar ela caindo, eu puxando, tentando levantar, né, a véia caía, eu levantava, enfim, vieram lá os diáconos, levaram ela lá na frente, né, oraram, intercederam por ela, ungiram com óleo. O fato é que a mesma mulher que entrou encurvada saiu ereta. Parecia outra pessoa, completamente diferente, porque o problema daquela senhora era exatamente a falta de perdão. Existem ainda casais que carregam mágoas entre si durante anos, desde o início do casamento. O casamento já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, e estão os dois se lembrando daquele momento lá atrás, quando um pisou no pé do outro. Porque naquele dia eu fiz aquela macarronada e você não elogiou. Naquele dia eu fiz a almôndega que você gosta tanto e você não elogiou. Como é o caso que a gente brinca nos noivos, né? Fato verídico na minha família.
estavam lá discutindo, né, o final da relação, dois parentes próximos meus, e ao jogar na cara um do outro os problemas, as mazelas da vida, ou seja, a coxa de retalhos, como eu gosto de falar, um virou, depois de 12 anos de relacionamento: eu nunca gostei de comer milho, e você sempre colocou milho na comida, e eu nunca te perdoei por causa disso. 12 anos, gente, 12 anos de relacionamento, comendo milho forçado, maltratando aquele cara, bicho. E no final do relacionamento, ele debulhou tudo. Ambos nunca se perdoam, vivem um relacionamento que pode ser chamado de tudo, menos de casamento. Pelo menos dentro do plano de Deus. Amém? Vivem dentro do mesmo lar, como conhecidos. Vivem dentro do mesmo lar, quem sabe como colegas, não amigos. Mas esse relacionamento pode ser chamado de tudo, menos de casamento, pela simples falta de perdão. Existem amizades das mais diversas que um dia foram lindas, que qualquer um, quando olhava para aquela amizade, poderia dizer: que amizade linda. Mas, em virtude de um ter falhado com o outro, e quem nunca falhou, que atire a primeira pedra, de um ter pisado na bola com o outro, simplesmente, aquele relacionamento tão bacana nunca mais teve as cores de outrora. Dentro da igreja do Senhor, como um todo, não especificamente nessa, existem situações em que pessoas se magoam uma com as outras em ministérios, onde existem as relações mais intensas dentro da igreja, amém? Porque uma coisa é eu entrar na igreja, sentar no banco, assistir o culto e tudo mais, tomar um cafezinho ali e ir embora. Outra coisa é que a gente está aqui na intensidade do ministério, trabalhando, e em algum momento pode surgir desavenças, divergências de pensamento, por que não? E até discussões, se forem saudáveis para crescimento. Né? Eu costumo dizer, sobretudo na área profissional, que toda discussão é válida, desde que os dois cresçam. Desde que desse choque de ideias suba algo maior. Uma discussão nunca pode ser para reduzir. Se a discussão for para reduzir, tem algo muito errado que não está certo. A discussão tem que gerar crescimento em ambos os lados. Mas, por falta desse tipo de direção e sabedoria, nós vemos dentro de ministério relações das mais intensas que, por não estarem afinadas no entendimento, quem paga o pato é Jesus. Porque primeiro a pessoa se esfria no ministério, ela já começa a dar uma gelada no ministério, já não se empenha mais como se empenhava, já não faz com a mesma vontade que fazia, já não se liga mais tanto no horário, para cumprir. Né? E toda vez que está se arrumando para sair de casa, lembra do irmão, que pisou no teu pé, no meu pé. E aí falar: por que eu vou chegar no horário? Não, vou chegar depois. E aí, vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, até que depois de um determinado tempo, já começa a caminhar na direção da porta. Já não tem mais o mesmo calor na presença do Senhor, não tem mais a mesma alegria de servir, até o ponto de virar e dizer: não dá para congregar mais aqui. Isso não é só aqui, queridos, é em toda a igreja, porque simplesmente as igrejas são feitas de pessoas, e pessoas falham. Existem aquelas que foram traídas no passado, seja em qualquer situação, traída na sua confiança, traída na sua amizade, traída no seu relacionamento, e por carregar esse peso do passado, e quem sabe até, já esteja até longe daquela pessoa que o traiu, mas por não ter liberado o perdão, se torna incapaz de confiar de novo. A pessoa sempre vai achar que tem alguém querendo puxar o seu tapete, porque em 1900 e Guaraná com rolha, foi assim que aconteceu comigo. Eu confiei tanto, o cara veio e puxou meu tapete. Mas agora não, agora eu estou esperto. Agora eu não confio mais em ninguém. Agora eu não me deixo mais me aproximar de ninguém, da mesma forma como eu me aproximei no passado e sofri tanto. Um engano implantado na humanidade pelo inimigo faz com que alguns de nós pensemos que o perdão é para benefício do ofensor. Este é o engano que Satanás tenta implantar nas nossas vidas. Quando nós falamos de perdão, nós achamos que estamos beneficiando aquele que nos ofendeu, mas na verdade é o contrário. Afinal de contas, como eu poderia dar o benefício do perdão para quem merece pagar pelo mal que me fez?
Como eu poderia querer perdoar aquele que na verdade merecia um soco? Como eu poderia querer perdoar quando na verdade ele merecia uma coça de rabo de tatu seco? Não é assim que a gente pensa quando nós nos magoamos com alguém? Porém, eu nos digo que o benefício maior não é dado ao ofensor, mas sim que o perdão produz ao ofendido. Quando alguém me ofende, eu libero o perdão, o benefício maior fica para mim, que estou liberando o perdão. Porque nesse momento acontece algo tremendo no mundo espiritual. Sem perdão não há cura. Sem perdão, a chaga, a ferida nunca cicatriza. Ela vai estar sempre ali. A doença interior só se complica. E aí ela começa a passar para a saúde física e espiritual. E a pessoa ressentida fica seriamente afetada. Por isso ela perde a alegria, por isso ela perde o gosto pela vida, e por isso ela vai perdendo o sabor de tudo que a cerca. Ela vai se deixando ferir de uma maneira que ela tem uma vida amarga. Exatamente como quem está numa cadeia. Quem está preso, queridos, fica exatamente dessa forma. No início o cara está cheio de sangue nos olhos, né? Vai lá, bota a mão na grade, mete a cara na grade, olha de cara feia para todo mundo, deixa os dias passarem. E vai vendo como ele vai ficando. A falta de perdão aprisiona a alma da própria pessoa que não libera o perdão. E ainda pode prender a vida de mais alguém que está ao nosso redor. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Vejam que isso é um fato comprovado. Como eu disse, naquela situação da senhora, e tantos outros casos, que quando a pessoa se colocou na posição de perdoar, as coisas desanuviaram. Parece que houve ali um reavivamento naquele momento, e as pessoas começaram a andar de uma forma muito mais vívida. Eu creio que esse milagre pode acontecer comigo e com você hoje, amém? Eu creio dessa forma. Aqui mesmo, basta nós querermos, decidirmos liberar perdão para o que as outras pessoas tenham feito comigo e contigo. E é exatamente isso aí que o Espírito Santo está fazendo você lembrar agora. É exatamente isso aí que você se negava tanto a perdoar, que o Espírito te faz lembrar da necessidade de liberar esse perdão. Quem sabe a pessoa nem aqui esteja, mas nessa noite, se você se decidir com todo o teu ser, com toda a tua força, você vai liberar perdão, até para aquele assunto que você diz, não gosto nem de tocar nisso. Vejam, queridos e queridas, a falta de perdão é algo tão sério, que além de dar a legalidade para que o inimigo se aloje dentro das nossas casas, porque isso acontece, ela ainda serve para que ele se alimente. A falta de perdão alimenta demônios. A falta de perdão faz com que eles permaneçam ali e não saiam, porque falam, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque a legalidade já me foi dada. E aqui eu irei permanecer. Assim, quanto mais gordos, mais alimentados eles estiverem, maior será a influência deles dentro das nossas vidas. Cada dia mais. E grandes situações vão acontecendo que, à medida que eles vão crescendo, eles vão se alojando, vão permanecendo, nós vemos as coisas dar ruim e a gente não sabe por quê. Quem sabe você esteja se perguntando, poxa, eu sou um dizimista fiel na casa do Senhor, eu sou um ofertante, quanto mais na casa do Senhor, mas as coisas parecem que não dão certo na minha vida. Já parou para avaliar que você pode estar dando casa, comida e roupa lavada para o capeta? A falta de perdão gera isso. A Bíblia nos ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo, Efésios 4, 27, em lugar nenhum da nossa vida. Mas, quem não perdoa, faz exatamente o contrário do que a palavra nos manda fazer. A Bíblia ensina ainda que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, 1 Pedro 5, 8. Mas, o cheiro do sangue, da chaga que não cicatriza, faz com que o leão fique cada vez mais próximo de nós. A chaga que não fecha nunca, o sangue que está sempre ali,
vertendo o nosso coração daquela ferida que não cicatriza pela falta de perdão, faz com que o leão do mal esteja cada vez mais perto, rugindo ao nosso derredor. A Bíblia diz também que nós devemos resistir ao diabo, Tiago 4,7. Mas, se nós não perdoamos, nós não estamos resistindo ao diabo. Quando nós não perdoamos, nós estamos resistindo a outra pessoa, ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos fazendo exatamente o contrário, resistindo ao Espírito Santo e abrindo a porta para o diabo. Vejam que ao recusarmos liberar o perdão, estamos deliberadamente quebrando todos esses princípios e abrindo as famosas brechas para o inimigo. Quando nós recusamos a liberar o perdão, nós estamos permitindo que ele entre, se instale e permaneça na nossa vida como um todo, em todos os aspectos da vida. Que nessa noite nós possamos ficar atentos para essas brechas e que nós possamos fechar essas brechas para que o inimigo não encontre nunca mais esse tipo de legalidade em nossas vidas. A falta de perdão bloqueia a prosperidade. O fato de nós não liberarmos perdão impede que nós alcancemos as promessas de Deus para as nossas vidas e pior, a nossa família, como eu disse, às vezes não tem nada a ver com peixe, também paga o pato. Marcos 11:25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Se o Pai Celestial nos perdoa, Ele libera sobre as nossas vidas toda a sorte de bênção. Mas se o Pai Celestial não nos perdoa, como é que as coisas ficam? As coisas ficam retidas. As coisas que estão prometidas para nós na palavra ficam retidas. A falta de perdão retém as bênçãos do Senhor. Então, como eu disse, quem sabe agora você possa entender porque algumas coisas ficam retidas na sua vida. Quem sabe agora você consiga entender porque aquele processo que está na justiça não se libera nunca. Aquela causa que tanto você quer ganhar, não consegue ganhar nunca. Eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas avalie dentro de si mesmo se há algo nesse sentido que precisa ser consertado nessa noite. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera. E a falta de perdão é um pecado. A prática do perdão é o remédio celestial que precisa ser tomado de manhã, de tarde, de noite. Todos os dias, pra caramba, muito à beça e à vontade. Sigamos simplesmente o exemplo de Jesus. Mas, já que nós, quem sabe ficamos nessa noite chocados e alguns até pasmos com o que a falta de perdão pode gerar, esse negócio de falta de perdão pode gerar nas nossas vidas. Quem sabe você esteja se perguntando hoje, como liberar esse perdão? A pessoa que vai pedir perdão precisa merecê-lo? A pessoa que não merece pode ser perdoada? A resposta é muito simples. Como sempre vem da palavra de Deus, nós devemos perdoar como Deus nos perdoa. Sem condições. Amém? Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma ação. Às vezes eu não estou sentindo que devo perdoar. Na maioria das vezes a minha carne não quer que eu perdoe. Mas quando eu me movimento para, no mundo espiritual, algo positivo acontece na minha direção, fazendo com que eu receba a força da parte de Deus para fazer exatamente aquilo que a minha carne não quer fazer. Diz a palavra em Efésios 4:32, antes, segues uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto bíblico diz que o nosso perdão e reconciliação horizontal deve sempre seguir o exemplo de Deus, através de Jesus, que praticou conosco o perdão sem medidas. Então, basta perguntar, fizemos por merecer o perdão de Deus? Fizemos ou não fizemos? Claro que não. E por que a pessoa que nos ofendeu também precisa merecer esse perdão? Então, avalie nessa noite, querido, com o seu coração aberto, com o coração de quem recebeu a palavra do Senhor, de quem está sendo tratado pelo Espírito, porque há um propósito você ter vindo aqui, há um propósito por essa palavra ter sido trazida até aqui hoje,
para que todos nós possamos ser tratados, ministrados à luz da palavra do Senhor, que, como eu disse no início, é impossível nós sermos expostos à palavra e não sermos um pouco mais transformados. É impossível. Basta que nós queiramos, basta que nós deixemos os nossos corações abertos para isso, basta que nós ouçamos a palavra, entendamos a palavra e geremos para ela abrigo nos nossos corações. Que nessa noite o Espírito Santo esteja falando com você a respeito dessa necessidade vital que nós temos em nossas vidas. Entenderam? Que quando a gente retém o perdão, tudo se torna mais cansativo para todo mundo. Se torna cansativo para nós quando não liberamos, se torna cansativo para a pessoa que não é perdoada. Porque quando aquela pessoa nos vê, em alguns casos até já chegou para nos pedir perdão e simplesmente a gente nega a perdoar. Tudo vai ficando muito cansativo. Então, por que você não perdoa logo e ponto final? Por que você não perdoa logo e ponto final? O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão, nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Por isso, o perdão flui da benignidade que está no nosso coração. Se há algo benigno, se há algo de bom dentro de mim e dentro de você, o perdão precisa fluir. Se você reconhece que há algo de bom dentro de você, dentro do teu coração, querido, um pouquinho que seja, o perdão precisa fluir dentro de você. Dentro de você, não por existir nenhum tipo de benignidade em quem te ofendeu. Dentro de você precisa existir isso. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar a reconciliação. Mesmo que se a pessoa não quiser falar comigo. Mesmo que a pessoa não queira se entender comigo, eu tenho que tomar essa iniciativa, eu tenho que tentar. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independente de qualquer comportamento. Independente de como nós tenhamos nos comportado. Por isso, é sempre bom tomar como exemplo maior Jesus. Amém? Quando o inimigo tentar implantar algum engano em nós, quando ele tentar trazer para nós se há ou não merecimento na pessoa, lembra do exemplo de Jesus. Mas espera aí, Jesus me perdoou, eu não merecia. Ele fez por mim, então eu vou fazer por essa pessoa também. Amém? E aí, quem sabe, nós tentando buscar justificativas para não liberar o perdão, nós diríamos, eu já perdoei por mais de uma vez, e assim também não é possível, porque eu perdoo, ele vacila, eu perdoo, ele vacila, eu perdoo, ele pisa, e aí, querido, a palavra também nos ensina que não há limite para perdoar, amém? Perdoa e ponto final. Vamos nos basear na palavra, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E vejam, se alguém perguntasse, mas se fosse na 40ª, 91ª vez, eu deixaria de perdoar? Não. Jesus falaria mais, perdoa mais 490. Perdoa sempre, porque essa conta do perdão, ela é positiva para aquele que libera. Viriam também aquelas pessoas que poderiam usar a Bíblia em seu favor, e dizendo, mas aí, ele está falando entre irmãos, e entre marido e mulher, como é que ficaria? Como é que seria essa parada? Se o meu irmão pecar contra mim, querido, o perdão é para todos, entre irmãos, entre primos, entre amigos, entre pastores, entre ovelhas e por aí vai. A Bíblia precisa ser a nossa vara de medir. A Bíblia precisa ser lida contra nós. Amém? A Bíblia precisa ser lida para que eu me confronte com o que está aqui. Mas o que a gente faz normalmente? Nós normalmente temos o hábito ruim de ler a Bíblia como se fosse um parecer de acusação contra outra pessoa. Não olhando para nós. Para mim, a Bíblia é um habeas corpus. Mas para o outro, é uma sentença de acusação. Porque o que ele está fazendo, eu olho na Bíblia e digo que é pecado. Não. Precisamos olhar para nós, contra o que está aqui. E tomarmos a decisão definitiva de queremos viver todos os dias de acordo com a palavra de Deus. Além do mais, pense comigo, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? O que seria de nós? Quantas e quantas vezes Deus já nos perdoou, e quantas vezes ainda vai nos perdoar?
porque é impossível que nós não pequemos. Se devemos perdoar, como também Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar, amém? Perdoemos e perdoemos e perdoemos. A definição exata de perdão indica que é algo prático e devemos iniciar. Isso significa conceder livre perdão ou remissão de qualquer ofensa ou dívida. Isso é, desistir de qualquer reivindicação. Quando eu libero o perdão, eu estou desistindo de reivindicar qualquer coisa que eu pense ser meu direito. É como se alguém me devesse e houvesse uma promissória rasgada, assinada, e eu simplesmente rasgasse. Fala aqui o que eu faço com o meu direito de ficar chateado contigo. É isso. Isso é o liberar do perdão. Como rasgar o direito de cobrança de uma dívida com alguém. Para aqueles que percebem e reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que o outro lado não é algo tão fácil de se fazer, por outro lado não é nada tão fácil de se fazer, vão aí alguns conselhos rápidos e práticos, que serão de grande valia nesta hora. Como perdoar? Número 1, reconheça o perdão como sendo uma ação da vontade, não um sentimento. O perdão não é um sentimento, como eu disse, é uma decisão, também é uma atitude de fé. Se eu tenho fé no que a palavra de Deus manda eu fazer, se eu acredito que Jesus levou sobre si os meus pecados e me perdoou, eu faço da mesma forma. 2, enxergue o ofensor com os olhos de Deus. Olhe para a pessoa como se fosse Deus olhando, e aí você vai ver nela. Aí você vai ter condições de ver nela motivo para que você perdoe. Troque de óculos, como se o Senhor usasse óculos, mas troque de óculos. Enxergue com os olhos de Deus, e você vai ver a necessidade de perdoar aquelas pessoas. Lucas 17, 3-5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele instante, os apóstolos estavam reconhecendo, os discípulos estavam reconhecendo, é um ato de fé. Se uma pessoa peca contra mim 7 vezes no dia, e eu tenho que liberar perdão 7 vezes ao dia, eu preciso ter fé em Deus, sim ou não? É um ato de fé. Por isso eles disseram para o Senhor, aumenta-nos a fé, para que nós possamos enxergar com os óculos de Deus. É necessário crer que Deus é justo, e Ele não nos pede mais do que aquilo que nós podemos dar. Se o Senhor diz que é para nós perdoarmos, é porque Ele sabe que nós temos condição de fazê-lo. Por mais que doa, por mais que esmague a nossa carne, Ele sabe que a gente não vai morrer por causa disso. Alguém conhece um caso de alguém que tenha morrido por ter liberado perdão? Causa morte, liberou perdão. Não existe. Ao procurar na certidão de óbito do indivíduo, ele morreu ao liberar perdão. Então, querido, esteja certo, não vai te matar. A carne vai doer um pouquinho, mas é para isso que a gente precisa fazer, para dizer para a carne quem manda. Amém? E quem manda é o Espírito. 3, permita que a compaixão de Deus flua de dentro de você. Quando nós agimos dessa forma, os nossos próprios sentimentos de dor e ira são anulados pelo grande amor de Deus. O amor de Deus cobre o nosso sentimento de dor. O amor de Deus cobre o nosso sentimento de ira. E a gente recebe a capacitação de Deus quando flui de dentro de nós a compaixão. 4, de forma consciente, decida perdoar. Paulo bem disse aos Filipenses 3, de 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que prossegue da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa é a lei, essa é a justiça, essa é a direção que nós precisamos ter, a que prossegue do Senhor, baseada na fé. Amém? A nossa lei própria, o nosso senso de justiça próprio, nessa hora, querido, só vai atrapalhar. Se nós ficarmos medindo se a pessoa pode ou não pode ser perdoada, só vai atrapalhar os nossos sentimentos.
Quinto, crave na cruz a dor que você sentiu e troque-a pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando a pessoa faz algo conosco, e muitas vezes dói, é verdade, dói, crave essa dor na cruz. Libera o perdão. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se isso é uma verdade na sua vida, você consegue perdoar. Se isso é uma verdade na sua vida, você está crucificado com Cristo, crave essa dor na cruz do Calvário. Sexto, confesse a obra realizada. 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quando eu confesso isso, quando eu confesso que o que está em mim é maior do que o que está no mundo, quando eu confesso que o amor do Senhor por mim é maior do que qualquer ofensa que alguém tenha me feito, eu consigo liberar perdão. 7 e último, mantenha uma atitude constante de perdão. Como eu disse, o perdão é uma ação, amém? E toda ação necessita da prática. Quando a gente começou a andar de bicicleta, como é que era? Andava um pouquinho, caía, andava um pouquinho, caía. Mas em determinado momento a gente pegou o embalo e foi embora. Na musculação é a mesma coisa, né? A gente está fazendo musculação ali, os músculos ficam bonitinhos, durinhos, mas se parar de fazer, o que acontece? Cai tudo. Com perdão é a mesma forma. Acontece da mesma forma, é uma prática diária. Se nós tivermos o hábito saudável de liberar o perdão, nós andaremos nessa prática e tudo ficará muito mais fácil de acontecer. Lute contra a mágoa. Jamais ponha pedras sobre assuntos espinhosos. Isso é uma prática muito ruim, de engano que o inimigo também usa conosco. Sobretudo é a prática do mundo lá fora. Vamos botar uma pedra sobre esse assunto. Quem nunca viu isso? E quando tira a pedra, o que acontece? Está lá o problemão lá, fedido, cheio de minhoca, mal cheiroso. Não foi resolvido. E sempre haverá uma mão para tirar a pedra. Sempre vai haver. De uma parte ou de outra, de um lado ou outro, alguém vai sempre lembrar de arrancar aquela pedrinha lá e tocar no problema novamente. O problema não tratado é um problema que gera dor. Entre casais, jamais decida dormir em cômodos separados até que voltem a se entender. Jamais faça isso, amém? Jamais. Brigou, resolve. Não tem esse negócio, vai dormir no sofá que eu vou dormir na sala. Não, dorme lá, bumbum com bumbum, 0-0, mas dorme junto. Porque quando você acha que o seu cônjuge está dormindo sozinho no sofá, ele não está sozinho. Tem alguém lá no ouvidinho dele, ó, falando um monte de besteira, fazendo ele pesar a relação. Fazendo ele avaliar até que ponto ele está sendo feliz nessa relação. É a hora que começa a entrar pensamentos que não devem. Embora a gente não possa controlar que tipo de pensamento vai entrar na nossa mente, nós temos o poder de decidir se ele vai permanecer ou não. Então, em nome de Jesus, cria esse hábito saudável. Está chateado um com o outro, não conseguiu resolver, vai dormir ali, 0-0, mas vai dormir. Amém, queridos? Perdoar significa perdoar, tão somente perdoar, que é não se lembrar ativamente da ofensa passada. Isso aí fala, sobretudo, daquela situação que as pessoas gostam de dizer lá fora, né? Existe a mulher histérica e existe a mulher histórica. Né? Que vive se lembrando das coisas. Semana passada você, né, não fez aquilo que eu gostava. Né? Existe aquela que é histérica e existe a histórica, está sempre lembrando do passado. Nós não podemos ficar lembrando das coisas do passado e trazendo à memória aquilo que nos traz dor. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aleluias, na palavra do Senhor, somente na palavra do Senhor. Que nessa noite, nós tenhamos a capacidade de receber a direção do alto. Que nessa noite nós sejamos encorajados pelo Espírito a nos avaliar, sobretudo nos avaliar, queridos. Nós somos chamados nessa hora a nos avaliar, não avaliar o próximo. É verificar se em nós há alguma raiz de amargura, há uma raiz de ressentimento para com outras pessoas. E nós, todos juntos, tenhamos uma decisão definitiva de sairmos daqui para resolver todas essas pendências nas nossas vidas. Você crê? Glórias a Deus. Se ponha de pé nessa hora em nome de Jesus.
Precisamos nos lembrar que aquele que nos ofende também é uma vítima. Se nós lembrarmos do ato de Jesus na cruz do Calvário, ao ser ofendido por aquelas pessoas que estavam ali, pode vir o pessoal do louvor, que estavam ali ao entorno da cruz, achincalhando com Jesus, enxovalhando o nome dele. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, queridos, as pessoas que nos ofendem podem estar sob influência do mal. Precisamos avaliar isso também. Por isso, precisamos ter compaixão por essas pessoas e decidirmos liberá-las também dessa prisão, definitivamente liberá-los, da mesma forma como o Senhor faz com cada um de nós nessa noite. Definitivamente, eu não sei qual era a tua expectativa ao ter vindo aqui, mas quem sabe você estivesse querendo ouvir uma palavra que te levantasse, uma palavra que fizesse com que você saísse daqui se sentindo melhor, que uma palavra te desse direção para resolver problemas específicos na sua vida. Contudo, vem você agora e escuta essa palavra que simplesmente esmaga a nossa carne, como eu disse. Mas é importante que saibamos que todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor e temos a capacidade de sairmos satisfeitos com Ele e triste conosco, algo está sendo feito dentro de nós. Todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor e saímos chateados conosco, quando nós nos comparamos com a santidade dEle e vemos o tanto que nós ainda precisamos melhorar, algo está sendo feito dentro de nós. Que nessa noite o Espírito mexendo contigo, que nessa noite o Espírito tocando em áreas da sua vida, especificamente na área do perdão, você decida a mudar essa história. Que você possa nessa noite ter condição de dizer para Satanás que acabou a pensão na sua casa. Ele não vai permanecer mais lá, porque hoje você está quebrando, você está acabando com a guarida dele. Hoje você está determinando no mundo espiritual que aquele perdão que estava retido você já está liberando. Você está liberando a vida dessa pessoa que estava presa, está liberando a sua também, e os atormentadores já não poderão mais ter poder contra você. Nós iremos louvar. E eu oro nesta hora para que o Espírito continue trabalhando em ti, que o Espírito toque mesmo no teu coração, assim como eu peço que toque no meu, e que todos nós possamos ter os nossos corações afofados, e que o Espírito Santo, ao tocar em possíveis feridas nos nossos corações, em virtude da retenção do perdão, essas feridas possam ser milagrosamente cicatrizadas. Elas não irão sumir, elas irão permanecer cicatrizadas, não doerão mais. Nós saberemos que há uma cicatriz ali, mas já não causará mais nenhuma dor. Nós falaremos dos assuntos que nos causaram dor e não doerá mais, porque o assunto foi tratado, o assunto foi resolvido. Todo o defeito, todo o problema, toda doença precisa de um toque de solução. Nessa noite, receba no seu coração o toque do Espírito Santo para fazer cicatrizar as feridas do seu coração, se assim você decidir que será nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua.
servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Com os olhos fechados, ouça com o coração o que a palavra diz em Romanos 12, de 14 até 21. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. E fazer o bem é seguir exatamente o que a palavra manda que nós façamos, que dá como direção, dá como princípio para as nossas vidas nessa noite. Quem sabe você esteja se lembrando agora de pessoas que precisam receber o teu perdão. Então ore agora você mesmo aí, pegue na mão do seu irmão, intercedamos uns pelos outros. Vamos pedir que o Espírito Santo o fortaleça. Vamos pedir que o Espírito Santo continue fazendo queimar no coração desse irmão a necessidade de liberar perdão. E eu creio que intercedendo um pelos outros, nós sairemos daqui hoje definitivamente decididos que nunca mais nós daremos morada para o inimigo em nossas vidas, que nós nunca mais seremos entregues a torturadores, que doenças da alma nunca mais irão nos afligir, porque hoje, definitivamente hoje, nós nos liberamos de todo esse lixo do passado, todo esse lixo do passado.
Decida hoje que você não levará isso de volta com você. Decida hoje que agora o seu coração está sendo lavado, que toda mancha, tudo de feio que estava no teu coração está sendo retirado. Oh, Espírito Santo, toca, meu Pai. Oh, Espírito Santo, toca em vidas, toca nas nossas vidas nesta hora. Que a sua palavra, que já foi ministrada, gere convencimento nesta hora, porque eu creio que o convencimento vem da tua parte. Como nós oramos aqui no início, oramos para que a sua palavra ministrada fosse misturada com o Espírito Santo. Por isso, crendo nessa mistura, crendo que a palavra junto com a ministração do Espírito é poderosa, gera agora vida nos corações, gera agora disposição, gera agora vontade de liberar perdão, gera agora vontade de pedir perdão. Que nós todos, Pai, possamos sair deste lugar hoje transformados, com a cabeça erguida, com os nossos ombros firmes, com a nossa coluna ereta, e dizer que o inimigo, o torturador, não pode nos tocar. Essa legalidade está sendo quebrada no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo, que quebra toda a legalidade que antes o inimigo tinha, mas agora ele já não tem mais. Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Se você precisa liberar perdão para essa pessoa, fale o nome dela. Fale o nome dela. Fulano, fulana, eu libero perdão sobre a tua vida. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu irei falar contigo. Oh, isso tem um poder tremendo, queridos. Isso tem um poder tremendo. E que amanhã, quando você se levantar, o inimigo não tenha poder de fazer você mudar de ideia. Eu repreendo toda manifestação contrária. Eu repreendo toda proposta contrária do inimigo. Toda decisão tomada aqui vai permanecer. Toda decisão tomada neste lugar irá permanecer, porque o Senhor diz sim para a nossa decisão, alinhada com a palavra dele, de liberar perdão. E se nós oramos de acordo com a palavra, nós temos a confiança que o Senhor tem um sim para nós. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Pai. Eu te peço nessa noite, guarda a mente e o coração do teu povo, guarda a mente e o coração da tua igreja. Que nós, depois de sermos liberados desse peso, depois de sermos liberados desse fardo, possamos entrar na sua presença com alegria, com óleo de alegria, com veste de louvor, coroa ao invés de cinza para a tua glória, alegres na tua presença e sabermos que o Senhor é maior em nós. O inimigo não pode contra nós. A tua palavra nos adverte, a sua palavra nos admoesta, nos mostra a direção, e é nela que nós decidimos seguir, é nela que nós decidimos caminhar. Ela é a nossa luz, ela é o nosso trilho, ela é a nossa vara de medir. Quando nós nos colocamos em confronto com a palavra e decidimos mudar de vida, nós liberamos no mundo espiritual um poder tremendo, contra o qual Satanás não pode resistir. Aleluias! Decida, querido, definitivamente sair desse lugar transformado. Algo dentro de você aconteceu hoje. Definitivamente você não será mais o mesmo depois de você colocar em prática tudo que você colocou diante do Senhor aqui hoje. Tudo que você estabeleceu que fará, você fazendo, grandes coisas acontecerão. Grandes coisas acontecerão a teu favor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vou deixar esses 10 últimos minutos para te dar uma oportunidade. Uma palavra como essa, às vezes nós temos coisas para sepultar. Acho que se a gente se abre para a palavra, há sempre coisas a serem lançadas para fora, de perdão, de coisas antigas. Às vezes nós saímos daquele estado mais crítico, de uma mágoa, de uma resistência contra alguém, mas sempre fica aquele restício, aquela
aquela teia de aranha lá no armário, né? Aquelas baratas no fundo do quintal. E eu queria convidar você hoje, antes de ir embora, ter esse momento assim de... Joga esse lixo que ficou guardado. Eu queria te convidar exatamente esse ato assim de sair do teu lugar, vir aqui no altar de Deus. Você vai deixar uma sujeira espiritual aqui no tapete. O tapete está limpinho, o Edinho lavou esses dias aí, né? Mas você vai deixar uma sujeira espiritual aqui no altar de Deus. Você não tem que levar para casa, você não deve levar para casa, você não pode levar para casa. Amém? Então te convido a isso. Saia do teu lugar. Se quiser ficar um tempo mais longo aqui, fica. Se quiser só depositou o lixo, volta para o teu lugar, se senta lá. Situações familiares, situações com patrões, com chefes, situações com vizinhos, situações às vezes com líderes, às vezes até líderes espirituais, situação marido e mulher, pessoas que traíram. Joga tudo aos pés do Senhor Jesus. Termina essa história na tua vida. Tira esse lixo que não te pertence. Faz isso em nome de Jesus. Faz isso em nome de Jesus. Se alguém do louvor quiser sair rapidamente aqui também, venha, tenha esse ato diante do Senhor antes de voltar para sua casa. Que assim seja no nome glorioso de Jesus. Às vezes um ato simples diante do Senhor e diante do teu coração, você libera coisas que estão retendo a tua vida. Sinto no meu coração aqui há homens com retenções de vida profissional. Homens, mais de um. Precisando largar coisas no altar do Senhor aqui. Que teu coração fique leve, a tua vida possa fluir com liberdade, que as bênçãos do Senhor possam chegar com liberdade na tua vida. Faça isso ainda hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças por essa quarta-feira abençoada, pelo teu povo que encarou o frio, veio até aqui buscar tua presença, pela tua palavra que foi estudada, ministrada, pelos louvores que foram colocados diante da tua presença. Quero te louvar porque o Senhor é Deus, pelo seu cuidado conosco, pela sua proteção em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quero interceder
Senhor, também aproveitando aqui pela vida do Lucas, que o Senhor venha trazê-lo de volta à tua presença, guarda o teu filho, preserva a sua vida, toca no coração dele, Pai, que todo encanto que não pertence ao Senhor, Pai, seja arrancado e destruído em nome de Jesus. Que o teu zelo esteja na vida do teu filho, Pai. Traz arrependimento, quebrantamento, mudança. Toca, Senhor, fala com ele poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te peço pelas famílias que estão vivendo crises, lutas, que a tua bênção, a tua provisão, a tua restauração seja trazida sobre casamentos, seja trazida sobre lutas financeiras, seja trazida sobre vidas em depressão, amarradas em tristeza, amarradas em desânimo, que sejam restauradas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, pelo um fluir tremendo do teu Espírito em toda a tua igreja, Pai, que possamos crescer em graça, em amor, em número, em qualidade e quantidade de vidas, Pai, que assim seja no nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda cada família, cada homem, cada mulher no retorno ao seu lar, que sejam guardados em nome de Jesus, cheguem em paz. Dá-nos ainda uma semana de grande virtude, de vitórias, uma semana, Pai, também de conquista de vidas para o teu reino, Senhor, que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, te entrego esses cultos de quarta-feira, que sejam revigorados, que sejam renovados, que haja mais e mais do Senhor a cada quarta-feira aqui, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém? Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Dá uma salva de palmas mais bonita. Essa está muito cansada, está muito... Que Deus abençoe a tua semana. Grande abraço a todos.